Dando prosseguimento no nosso curso Eletrônica Prática, aula 120, módulo 4, o assunto Introdução, diodo Zener. Vamos lá? Na sequência das explicações teóricas e prática sobre os principais componentes da imensa família dos semicondutores já estudado, sendo estes os diodos, os LEDs, os transistores bipolar, os transistores unijunção e os transistores de efeito de campo. Vamos agora falar sobre outro importante grupo de componente, o diodo Zener, o SCR, que é conhecido como retificador controlado de silício de mão única, o TRIAC, que é conhecido como retificador controlado de silício de mão dupla, além de algo sobre o DIAC, que é uma espécie de Zener de mão dupla. Nas aplicações práticas e nos circuitos do dia a dia da eletrônica, todos estes componentes são intensamente utilizados. E sabendo disso, todos os nossos alunos têm a obrigação de conhecer o seu fundamento, que nesse nosso curso já estamos apresentando sem muita matemática. No andamento natural do nosso curso, sempre que for necessário a utilização direta desses componentes novos, serão então acrescentados novos dados teóricos e práticos. Observe com atenção o diagrama ao lado. Preste atenção nesse diagrama. Recordando o que já vimos nas aulas anteriores, o mais simples dos componentes semicondutores é o diodo comum, formado por uma única junção de material PN, e que apenas permite a livre passagem da corrente quando polarizado no sentido direto, isto é, positivo com positivo e negativo com negativo. Ou seja, quando o positivo da alimentação está ligado ao terminal de anodo, isto é, ao bloco de material P, e o negativo da alimentação está ligado ao terminal catodo, isto é, ao bloco do material semicondutor N. Vimos também que se o diodo ele for submetido à polarização inversa, provavelmente o diodo não mais conduzirá. E tem mais, se essa polarização inversa for muito intensa, em nível de tensão superior ao suportável pelo componente, provavelmente a junção irá se abrir, e com isso o diodo irá queimar, inutilizando-se para qualquer uso prático. Observe novamente com atenção o diagrama esquemático ao lado. Preste atenção nesse diagrama. Observamos que o diodo nesse diagrama está inversamente polarizado, enquanto que no primeiro caso do diagrama esquemático, a corrente ela podia se manifestar livremente através do resistor. Agora, nessa condição inversa, mostrada nesse segundo diagrama esquemático, praticamente nenhuma corrente transita pelo sistema. Vamos agora observar com atenção este outro diagrama esquemático ao lado. Preste atenção nesse outro diagrama. No diagrama, podemos ver o símbolo de um diodo Zener, diferentemente do diodo comum. Industrialmente, os diodos Zener são feitos com a intenção de não queimar-se ou romper-se, quando submetido à tensão inversa além do seu natural limite. Quando isso ocorre, o Zener simplesmente passa a atuar como um livre condutor. Preste atenção, aluno. Industrialmente, os diodos Zener eles são feitos com a intenção de não queimar-se ou romper-se, quando submetido à tensão inversa além do seu natural limite. Quando isso ocorre, o diodo Zener simplesmente passa a atuar como um livre condutor. Isso quer dizer que, enquanto a tensão de alimentação
for menor do que o referencial de tensão do diodo Zener, este se opõe firmemente à passagem de qualquer corrente. Com essa especiais característica, o diodo Zener ele se presta a uma importante função: abaixar e regular as tensões. Abaixar e regular as tensões. Agora, no momento que a tensão de alimentação ela se iguala ou ultrapassa a tensão referencial do diodo Zener, este provavelmente irá se comportar como um interruptor fechado, permitindo assim o trânsito livre da corrente. O mais importante e interessante é que com toda a facilidade podem ser produzidos diodos Zener com os mais diversos referenciais de tensão. Por exemplo, existe diodo Zener cuja barreira de potencial é vencida aos 3,3 volts, ou aos 6,2 volts, ou então aos 12 volts, e assim por diante. Isso quer dizer que, na configuração circuital básica, praticamente qualquer que seja o valor da tensão de entrada, a saída será sempre igual ao referencial do diodo Zener. Observe novamente com atenção o diagrama esquemático ao lado. Preste atenção nesse diagrama. Observe no diagrama que o resistor ele exerce a função de limitar a corrente através do diodo Zener, já que, se ultrapassados certos limites, este provavelmente irá se queimar. Observe agora com atenção a figura ao lado. Na figura, podemos ver, então, a aparência e o símbolo do diodo Zener. Observe com atenção. Note que, externamente, o diodo Zener é idêntico a um diodo comum, inclusive quanto ao nome dos terminais, anodo e catodo, e quanto à faixa representativa, sinaliza a extremidade da qual sai o terminal catodo. O símbolo é também muito parecido com o que atribui ao diodo comum, porém com uma barra de catodo, contendo assim duas dobras nas extremidades. Observe o símbolo. Observe com atenção este outro diagrama esquemático. Preste atenção. Já explicamos então que a função básica do diodo Zener é abaixar e regular a tensão nessa configuração esquemática. Observe que na entrada do circuito temos uma tensão relativamente alta. Essa tensão, após a limitação de corrente efetuada pelo resistor, simbolizado pela letra R, e a regulagem feita pelo diodo Zener, surge na saída com valor fixo igual ao referencial do diodo Zener. Preste atenção, aluno. Essa tensão, após a limitação de corrente efetuada pelo próprio resistor e a regulagem feita pelo diodo Zener, surge então na saída com valor fixo igual ao referencial do diodo Zener. Por exemplo, se a tensão do diodo Zener ela for de 3,0 volt, isso não afetará o Zener, se for aplicado à entrada do circuito o valor de 6,0 volts, ou então 9,0 volts, ou então 12 volts, pois a saída teremos sempre os 3,0 volts. Agora, quando a corrente, aí entra em ação o resistor, que deve ter o seu valor determinado por cálculo específico. Esses cálculos nós veremos na próxima aula, mas preste atenção que eu vou repetir. Por exemplo, se a tensão do diodo Zener ela for de 3 volts, isso não afetará o Zener se for aplicado à entrada do circuito o valor de 6 volts,
9 volts ou 12 volts, pois na saída teremos sempre os 3 volts. Agora, quanto à corrente, aí entra a ação do resistor, que deve ter o seu valor determinado por cálculos específicos. Esse cálculo nós veremos na próxima aula. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima.